Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre combinatória. O tema hoje é permutação circular ou permutações circulares. É preciso ter um pouquinho de conhecimento de combinatória para poder entender esse assunto, entender um pouquinho sobre os arranjos e as permutações simples, para depois passar para as permutações circulares, tá bom? Vamos direto ao assunto. Qual é a diferença básica entre uma permutação tradicional, que eu coloquei aqui numa estrutura linear, e a estrutura circular, né? Por que existe uma diferença entre isso? Eu coloquei aqui dois cenários para a gente entender bem, e eu vou explicar um pouquinho. A maneira de calcular é super fácil. O que pode, claro, como em qualquer coisa na matemática, né, dificultar são as questões, mas de um modo geral, a ideia central desse tema é tranquila, tá bom? Olha só. Então eu coloquei aqui uma estrutura linear, como se fossem algumas pessoas, por exemplo, formando uma fila em sequência. Essa ideia linear. E eu mostrei que toda vez que eu vou mudando de lugar as pessoas, eu tenho uma nova configuração. Lembre-se, o que a gente está estudando quando a gente fala de permutação é o número de maneiras de configurar esses objetos, ou pessoas, ou letras de uma palavra, o que quer que seja, tá bom? Maneiras diferentes de configurar não altera o conjunto em si, a estrutura, quais são os elementos que estão lá. Não. Isso permanece a mesma coisa, são as mesmas pessoas que estão na fila. Mas o que a gente está estudando aqui é o número de formas de colocar essas pessoas nessa fila. O que a gente está estudando, o nosso objeto de estudo, o nosso foco é na configuração dessa sequência. Então, naturalmente, quando eu troco as pessoas aqui de lugar, eu tenho uma nova configuração. Em relação a isso, é a estrutura tradicional linear. Com 5 objetos, eu tenho 5 fatorial, que dá 120. Vamos lembrar rapidinho. 5, 4, 3, 2, 1. 120 maneiras de construir essa fila. Essa é a ideia central. O que é que muda da estrutura linear para a estrutura circular? Eu coloquei aqui uma situação como se fosse uma mesa de jantar, e eu coloquei 5 pessoas aqui. Vamos supor, Arthur, Bia, Carol, Duda e Emílio. 5 pessoas, A, B, C, D, E, tá bom? E eu vou fazer algumas mudanças na posição de cada pessoa, ou seja, eu vou pedir para que cada pessoa mude de lugar e a gente vai entender se altera a configuração ou não. Aí está a chave, tá? Porque a priori eu estou pensando o seguinte: de quantas maneiras eu posso arrumar 5 pessoas ao redor de uma mesa circular? A resposta, teoricamente, seria 5 fatorial. Por que não? 5 objetos, 5 lugares, 5 fatorial. O que é que muda na parte circular? Olha só, eu vou pedir para que cada pessoa se mude para a cadeira vizinha. Nesse sentido aqui, vamos no sentido horário, tá? Então seria o seguinte: A, B, C, Arthur, Bia, Carol, Duda e Emílio. Acho que foram esses os nomes que eu coloquei. A, B, C, D, E. Quando você olha para essa estrutura, dizer se a configuração é igual ou diferente, ou seja, houve uma permuta entre os objetos, é o seguinte: basta você olhar para cada elemento e comparar quais são os seus vizinhos, tanto de um lado quanto do outro. Se liga, antes, vamos supor, Bia tinha como vizinho do lado Arthur e do outro vizinho Carol. Quando eu só fiz mudar de lugar, Bia continua tendo Arthur e Carol como vizinhos. Carol continua tendo Bia e Dudu como vizinhos, o Duda. E antes ele tinha a mesma coisa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que essa configuração aqui é exatamente igual a essa. Ah, mas as pessoas mudaram de lugar. Mudaram de lugar, mas não mudou a configuração, ou seja, a maneira como elas estão distribuídas. Essa é a chave. Então quer dizer que não são mais 120, por exemplo, já tem um a menos. Não, essa aqui já não é uma nova configuração. Ou seja, a resposta não é mais 120, é um pouco menor. Mas vamos entender isso aqui. Eu vou mostrar que, na verdade, essa configuração ela se repete 5 vezes. Eu só estou usando esse mesmo raciocínio. Todo mundo vai para a cadeira vizinha. Então, por exemplo, Arthur vem para cá, Bia, Carol, Dudu e Emília.
Olha para essa configuração. Os vizinhos de Arthur são os mesmos de antes e de antes. Essa configuração é a mesma que essas duas. Então, olha só. Nessa sequência, Arthur, Bia, Carol, Duda e Emílio, nessa ordem, eu já tenho 3 repetições. Eu achava que eram 3 configurações diferentes. Estou vendo que só tem uma. Vamos ver. Mais uma vez eu vou botar Arthur para cá. Eu acho que vocês já estão começando a perceber o que é que está acontecendo, né? Essa configuração é exatamente igual à anterior, não muda nada. Veja, eu mudei as pessoas de lugar, mas não mudei a configuração do conjunto. E quando a gente estuda permutações, a gente está estudando o número de maneiras de configurar os objetos, tá bom? E a última vez eu coloco para cá Arthur, Bia, Carol, Duda e Emílio. Pois é, todas essas configurações são iguais e apenas nessa sequência. A, depois B, depois C, depois D, depois E. Eu acabei contando 5 vezes. Eu achava que eram 5 diferentes. Acabei de perceber que são 5 iguais. Ou seja, quando eu ponho as 5 pessoas ao redor de uma mesa, eu tenho 5 configurações idênticas, obtidas a partir de pequenas rotações. O que é que significa isso? Que esse meu 120 aqui, na configuração linear, não vai valer para cá. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou escrever o raciocínio, porque eu acho que fixa melhor. Você pode, inclusive, escrever aí também, tá? No seu caderno. Olha só, cada configuração é contada 5 vezes na estrutura circular. Bom, o que é que eu faço se eu estou contando algo 5 vezes? Só tem um jeito para resolver esse problema. Bom, se você contar algo 2 vezes, é só dividir por 2. Se você contar algo 3 vezes, é só dividir por 3. Se você contar algo 5 vezes, divide tudo por 5. Então, o meu 5 fatorial, que era a suspeita inicial, na verdade vai ter que ser dividido por 5 por causa dessas contagens repetidas. Cada configuração está sendo contada 5 vezes. Então, para simplificar isso aqui, como eu falei, tem que saber uma coisinha do fatorial. 5 fatorial, eu posso aqui simplificar 5, 4 fatorial. E aí eu tenho um cancelamento, ó. Sobra 4 fatorial. Então, olha só que diferença enorme, né? 4 fatorial é 4, 3, 2, 1, dá 24. Eu achava que eram 120. Na verdade, é 1/5 desse valor, 24 apenas. As outras 96, para dar 120, né? As outras 96 configurações são casos repetidos de outros que já foram contados nesses 24. Então, esse exemplo aqui é um exemplo com 5 pessoas. Se a gente pensasse com N pessoas ao redor de uma mesa circular, N pessoas, basta fazer a mesma coisa aqui. N fatorial dividido por N. Para simplificar N fatorial sobre N, eu posso fazer N fatorial igual a N vezes N menos 1 fatorial. Dessa forma. N vezes N menos 1 fatorial sobre N. E aí eu cancelo, ó. E aí eu tenho uma espécie de fórmula, né? Eu não gosto de pensar muito nisso como uma fórmula, não. Mas para calcular o número de permutações circulares com N objetos, você tem N menos 1 fatorial. Então, da mesma maneira que a gente, para calcular o número de permutações simples de x objetos, era x fatorial numa estrutura linear, se for ao redor de uma estrutura circular, ao redor de uma mesa, uma roda de ciranda, paraquedistas que saltam de um avião e dão as mãos formando um círculo, estrutura circular. Pessoas numa roda gigante, enfim, várias situações envolvem isso aí, tá bom? Falando nisso, vamos fazer 2 questõezinhas para a gente finalizar isso aqui. Claro que eu não posso só mostrar como é que se calcula, né? A gente tem que ver colocando a mão na massa, ou seja, como é que isso aparece no vestibular, nos vestibulares, né? Nos concursos, como é que eu posso usar? Bom, eu vou usar nosso material aqui, se você tiver com ele, pode abrir.
Se não tiver, não tem problema, tem o link na descrição do vídeo, tá bom? O link do PDF com essas duas questões que eu vou resolver agora estão na descrição do vídeo. Quem está com o nosso material pode ir na página 151, tá bom? Diz o seguinte: em certo parque de diversões há uma roda gigante com 24 poltronas de uso individual, regularmente distribuídas ao redor de um círculo e idênticas entre si. 24, tá? Em um determinado momento, apenas 12 pessoas estão na fila para usar o brinquedo, de modo que restarão 12 poltronas vagas. Deixa eu fazer logo um desenhozinho mostrando essa estrutura. Vou colocar aqui uma estrutura circular. Vou tentar botar 24 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24. Bom, 24 cadeiras, se liga, 12 são ocupadas por pessoas e as outras 12 são vazias. Vê que dica ótima. E essa ideia é super sofisticada. Aprenda e guarde, tá bom? Para usar em outras questões. Cada pessoa, como é uma pessoa diferente, eu vou colocar uma letra diferente. Tipo assim, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J é 10, K, 11, L. Então existem 12 pessoas, coloquei de maneira aleatória, tá? Que são as pessoas que estão ocupando as cadeiras. E as outras cadeiras? As outras cadeiras são vazias. Gente, lugar vazio é tudo igual. Então você põe um X. X, 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 X. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras X e outras 12 pessoas. Então, olha que genial. O que eu vou fazer aqui é pegar toda essa estrutura aqui e misturar de todas as maneiras possíveis. Aí você vai pensar, então é uma permutação com repetição? Claro que sim. Mas qual é o detalhe? É uma permutação circular. Se esses objetos estivessem numa fila linear, como se fosse uma palavra com 24 letras, pensa comigo, anagramas, a história toda que a gente já aprendeu. Se fosse uma palavra com 24 letras, seria 24 fatorial dividido por 12 fatorial, que são as letras que se repetem. Mas a estrutura não é linear, é uma estrutura circular. Então o raciocínio que eu vou usar é esse aqui, ó, n-1 fatorial, para misturar todos os objetos. Quantos objetos tem? 24. Então seria, vou fazer até dentro aqui da roda gigante, 24 menos 1 fatorial dividido pelo número de letras repetidas, fatorial. Igual a gente faz com o anagrama. Então, o genial dessa ideia é você pensar que os lugares vazios são letras iguais e as pessoas são letras diferentes. Quando você tem um anagrama com letras que se repetem, o que é que acontece? Divide pelo fatorial. São 12 letras repetidas. Então, isso aqui dividido por 12 fatorial. A resposta é dada de forma indicada, assim, sem fazer o cálculo todo. Ainda bem, né? Fazer essa conta daria um número bem grande. Então, 23 fatorial sobre 12 fatorial, encerrado o problema. Essa questão era uma questão ABCDE. Então, essa alternativa encontra-se na letra B de bola. Bom, a outra questão que a gente vai fazer é uma questão bem legal. Eu vou apagar aqui. Também está no PDF na descrição do vídeo. E é um problema que envolve esse raciocínio circular também, que é bem bacana. Se você, aqui no nosso material está na página 155, é a questão número 1. Vou colocar aqui, página 155. Vamos ver se a gente vai precisar de alguma outra ferramenta, fica ligado. Numa demonstração de paraquedismo, durante a queda livre, participam 10 paraquedistas. Bom, deixa eu escrever isso aqui.
São 10 paraquedistas. 10 paraquedistas. Em um certo momento, 7 deles devem dar as mãos e formar um círculo. Olha o exemplo que eu falei agora há pouco. De quantas formas distintas eles poderão ser escolhidos e dispostos nesse círculo? Ou seja, primeiro a gente vai escolher o pessoal e depois a gente vai formar um círculo com eles e arrumar de todas as maneiras possíveis. Fica ligado aqui. São os 10 paraquedistas que vão formar um círculo. Olha bem, a pergunta fala que desses 10 serão selecionados 7. Então, a partir desse 10 aqui, vamos selecionar. Essa é uma das palavras que eu mais chamo a atenção para um determinado agrupamento, né? Selecionar 7. Como a gente faz para selecionar 7 no meio de 10? Combinação de 10, 7 a 7. Fica ligado. Combinação de 10, 7 a 7. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Existem basicamente duas maneiras de fazer esse cálculo. Pode ser pela fórmula e pode ser sem a fórmula. Eu vou mostrar os dois jeitos. Já que a gente está estudando combinatório, é importante saber vários caminhos para resolver. Com a fórmula seria 10 fatorial, 7 fatorial, 10 menos 7 fatorial. Isso vai dar 10 fatorial sobre 7 fatorial, 3 fatorial. Eu vou simplificar esse 10 até cancelar o 7. Ó. 10, 9, 8, 7 fatorial. Bom, dá para simplificar aqui. 7 com 7 já desaparece. 3 fatorial é 6, tá? Se liga. 9 vezes 8 é 72. 72 dividido por 6 dá 6. Então, desculpa, olha eu viajando aqui. 72 dividido por 6 dá 12, perdão. Então, essa conta dá 120. Combinação de 10, 7 a 7 é 120. 120 é a resposta? Não. 120 é o número de maneiras de escolher. Ó, os 10 paraquedistas, vou escolher você. Quer dizer, 7 pessoas no meio de 10. Isso é 120. Agora, depois a gente vai formar um círculo. Aí eu vou ter que fazer o raciocínio da permutação circular, porque eles vão dar as mãos e vão formar um círculo. Então tem esse detalhe. Bom, deixa eu só mostrar o outro jeito de fazer essa combinação, tá? Combinação de 10, 7 a 7 pode ser calculada como combinação de 10, 3 a 3. Esse raciocínio 10, 3 a 3 ó, é uma combinação complementar. Combinação de 10, 7 a 7, ó, 7 para chegar em 10 faltam 3. Então é o mesmo cálculo de 10, 3 a 3. Beleza? Isso aí eu explico depois mais detalhadamente em outros vídeos, mas só fazendo um, não resisto, né? Só fazendo um rápido comentário. Por que combinação de 10, 7 a 7 é igual a 10, 3 a 3? 10, 7 a 7 é o número de maneiras de escolher 7 pessoas no meio de 10. Só que quando você escolhe, vê que ideia linda, quando você escolhe 7 pessoas para participarem de um grupo, você está escolhendo 3 pessoas para ficar fora desse grupo. Então, da mesma maneira que você escolhe 7 para estar dentro, para estarem dentro do grupo, você acabou de escolher 3 para ficarem fora do grupo. A mesma coisa de escolher 7 para entrar é escolher 3 para sair. Por isso que essas combinações são iguais. Bom, só que o cálculo de 10, 3 a 3 é mais rápido. 10, 9 e 8 sobre 3, 2, 1. Também dá 120. Essa é uma maneira mais rápida de fazer esse cálculo. Ok, então vou finalizar agora a questão finalmente. Acabei falando de outros detalhes, mas para finalizar, existem 120 maneiras de escolher as 7 pessoas. Depois que você escolhe essas 7 pessoas, você vai permutar de forma circular, porque eles vão dar as mãos, são os paraquedistas, né? Vão dar as mãos no ar formando um círculo. 7 pessoas, permutação circular de 7. Que foi que a gente acabou de aprender que permutação circular de n é n menos 1 fatorial, ou seja, aqui é 7 fatorial, n menos 1 é 6 fatorial, que é 120 vezes 6, né? 120 vezes 6 fatorial. Quanto é 6 fatorial? É 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui dá 720. Dá um número grande, né? 720 vezes 12, 86.000
e 400. É um número de maneiras de formar esse círculo com essas 7 pessoas, tendo 10 disponíveis no total. Tá bom? Finalizamos essa parte de permutações circulares. Espero que vocês tenham compreendido bem. Minha sugestão sempre é: revejam a aula, treinem os exercícios, refaçam as questões para sedimentar bem o conhecimento, tá bom? Até a próxima e bons estudos.